Olá, meus amores! Mais uma vez estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a física, tá? Bom, preparei essa semana para vocês o assunto de reflexão da luz, tá? São imagens, formação de imagem, como a luz incide em cima de uma superfície. Então a gente está vendo aqui o início, tá? Então a gente vai ver uma pequena introdução para a gente começar nosso assunto de reflexão, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem tranquilos que essa parte não tem matemática, mas precisa de um pouquinho de atenção para que vocês possam fazer os exercícios lá no colégio, tá certo? Então vamos lá, chama-se reflexão da luz, tá? Nós temos dois tipos que a luz pode ser refletida. Então quando ela incide, ela está entrando no local, na superfície. Superfície de um papel, superfície rugosa de uma lixa, de um livro, de um lago, de um espelho, então ela está incidindo. Então quando a gente fala incidir, é porque ela está entrando, tá? É um feixe de luz que está entrando. Quando a gente fala refletida, tá? Reflexão, então a gente vai falar de refletida, então ela está saindo. Então incide, reflete, tá certo? Então vamos colocar esses dois termos aí importantes para a gente entender na física. Então vamos começar aqui. O que é uma reflexão difusa? Reflexão difusa é quando a gente pega uma superfície rugosa ou áspera. Pode ser um livro, tá? A capa de um livro, a folha de papel, um vidro não transparente, tá? Tudo que tem que ser fosco, tá certo? Ou como eu falei, uma lixa, uma porta, não importa. Então o que vai acontecer? Você pode enxergar o objeto nas diversas posições, porque a luz vai incidir em cima dessa superfície e a reflexão será para todos os lados, tá certo? Ela não tem uma hegemonia, tá vendo? Ela pode ir para trás, para frente, então ela não tem uma regularidade de reflexão. Essa luz, ela não vai refletir bonitinha, então ela vai refletir em todas as direções. Nesse caso, a gente enxerga em todas as posições, tá? Lógico, desde que esteja o nosso campo visual. Então, numa superfície difusa, a reflexão nas diversas direções, ela não tem uma regularidade. Então, pode ser numa folha de papel, numa lixa, num vidro fosco, numa capa de um livro, tá certo? Isso é uma reflexão difusa. O que é uma reflexão especular? É onde a gente vai estar mais assistindo aulas sobre isso, tá? Daqui para frente a gente vai ver um pouco mais sobre a reflexão especular. Porque a reflexão especular, ela acontece em superfície plana. E tem o que é a luz refletida? Ela reflete uma formação de imagem. Então você tem imagem formada. Então imagina um lago, tá? A luz incide e o que reflete é a imagem que a gente enxerga. Tá certo? No espelho também. Então, você tem o quê? Nós temos espelho plano, espelho côncavo, espelho convexo. Então, em qualquer superfície plana, nós vamos ter que tipo de reflexão? Reflexão especular, onde há formação de imagem. Lá na reflexão difusa, tem formação de imagem? Não, não tem. Tá? Essa é a diferença. Então, na reflexão difusa, a reflexão acontece em todas as direções. Na especular já não, tá? Ela reflete e forma uma imagem. Então a reflexão tem uma única direção. Então vamos supor aqui, ó, eu tenho um espelho. Então o raio incide, ele vai refletir numa única direção. E o ângulo, tá, de incidência de um espelho plano, por exemplo, é o mesmo o ângulo que está refletindo. Então, o ângulo que forma aqui de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Então, aqui, o raio que incide, ele pode refletir em uma única direção. Na difusa, não. Ele reflete para qualquer direção, não sei para onde. Tá certo? Então, aqui nós temos essas duas tipos de reflexões. Então, vamos lá ver os espelhos. Espelho plano, como eu estou mostrando aqui. O ângulo que incide, então, incide é o que está entrando. É o mesmo ângulo que está refletindo. Os ângulos são iguais, tá? Guardem isso. O que é um espelho côncavo e convexo? Vamos pegar a colher que a gente usa na cozinha, tá? Então, assim, ó, aqui onde eu estou mostrando o raio é onde a luz está
incidindo. Então, ó, a parte de dentro da colher, tá? É o côncavo. Então, ó, ele incide e reflete. Que tipo de imagem vai refletir lá dentro? Vai formar uma imagem maior. Então, aqui normalmente a gente usa para espelho de aumento, tá? Muita gente não usa para tirar a sobrancelha, tudo. Então, é um tipo de espelho côncavo. É para você ter a imagem aumentada, tá? Então, é um truque que se usa. É um espelho côncavo. Espelho convexo. Espelho convexo a gente usa lá no retrovisor do ônibus. Para quê? Para ter uma ampla visão, que o seu campo de visão aumente, para ele poder enxergar mais posições, tá? Porém, a imagem que forma, ela é menor e um pouco deformada, tá? Então, olha a diferença. No espelho côncavo, normalmente a imagem é maior que o objeto. E no espelho convexo, olha, é a parte de fora, tá vendo aqui? É a parte de fora da colher. Então, ó, o raio incide e reflete. Então, a imagem formada, ela é menor e um pouco deformada em relação ao objeto. Lembrem-se, o espelho convexo é usado com o intuito de ampliar o campo visual. O campo visual, ele não tá falando da imagem, tá? Outra coisa, por que a gente usa espelho dentro de lugares pequenos? Para dar uma maior amplitude, para que o ambiente fique maior, tá? Dá esse aspecto de amplitude. Então, se usam, por exemplo, apartamentos pequenos, na sala de jantar, para poder dar aquele ar de maioridade, né? De amplitude do local. Então, gente, essa parte da física a gente não vai agora, né? Lógico, não vai trabalhar com conta. Mas a gente está vendo as partes principais. O que nós vimos? Vamos retomar. Reflexão difusa pode ser em qualquer superfície que não forma imagem. E a sua reflexão pode ser em qualquer direção. Reflexão especular é numa superfície plana, espelho, lago. Tem então a formação da imagem. Então, a reflexão do feixe de luz é em uma única direção, ela é paralela. Tá? Nós temos 3 tipos de espelho. Espelho plano, aonde você tem os ângulos de incidência e de reflexão iguais. Espelho côncavo, a parte de dentro da colher. A imagem normalmente é maior que o objeto. Espelho convexo, ele amplia o campo visual, mas a imagem é menor e um pouco deformada. Tá certo? Então, nossa aula é simples, mas pelo menos vocês podem entender um pouco. Qualquer dúvida, revejam o vídeo, ou então me procura no Zap, me procura lá no Classroom, que eu vou ter maior disposição para estar tirando suas dúvidas. Tá certo? Obrigada por mais esse encontro com vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.